Abri meus lábios ao Senhor, e minha boca anunciará o vosso louvor. Olá, tudo bem? Estamos de volta mais uma vez aqui com o nosso canal do Café Católico, o nosso podcast. Continuamos a nossa meditação sobre o livro Imitação de Cristo. Estamos agora no capítulo 9. Temos feito uma jornada percebendo qual é o movimento para a nossa alma passar pelo verdadeiro processo de conversão. Depois já temos visto de que não devemos confiar unicamente nos nossos juízos, porque temos o pecado. Depois de também sermos advertidos para não nos fiarmos totalmente aos grupos que ensinam, ou grupos ou pessoas que vivem ao nosso redor que não têm virtude, sob a proteção de que certamente as pessoas que não têm virtude não podem nos guiar para o caminho do céu. De novo fomos advertidos a não fiarmos exclusivamente nos nossos juízos quando o nosso coração não está totalmente voltado para nosso Senhor. Agora aqui o autor nos faz um convite, dizendo assim, do título, da obediência e submissão. Começa com uma frase muito bonita e impactante. Grande coisa é viver na obediência, sob a direção de um superior, e não dispor da própria vontade. Amados irmãos, depois de desmontarmos os juízos de valores que temos de nós mesmos, evitando a presunção, temos agora o convite a confiar em um superior. Veja, fomos advertidos a não termos essas rodas que não são virtuosas, mas que temos uma roda virtuosa, um círculo de amizade em Deus. E agora ele nos aconselha a termos uma pessoa que nos ajude, um superior, uma direção espiritual. Muito mais seguro é obedecer que mandar, ele nos fala, Thomas Kempis. E ele fala, que aqueles que obedecem exclusivamente só por necessidade, mas não por amar, eles não alcançaram a liberdade de espírito, enquanto não se sujeitarem em todo o coração por amor de Deus. Temos muita dificuldade em ter um diretor espiritual. Nós queremos muitas vezes, como é a oferta do mundo hoje, que aquilo que nos agrada a gente abraça, aquilo que não nos agrada a gente quer largar. Quando temos um diretor espiritual ou alguém que nos ajude espiritualmente no caminho da igreja, que fala coisas que gostamos de ouvir ou que nos ouça infinitamente os nossos desabafos, as nossas tristezas, os nossos algrúrios, achamos bom. Contudo, quando somos advertidos de que estamos fazendo um caminho perigoso para a nossa alma, que muito melhor é seguir o caminho que ensina a Santa Mãe Igreja, nós já não gostamos. Começamos de novo a sermos presunçosos, guia de nós mesmos. Muito é, meu irmão, muito bom é, meu irmão, minha irmã, fazer esse caminho de busca de uma direção espiritual. E se você ainda não tem começa então vendo aquilo que você tem nas suas mãos, o catecismo da igreja, o ensinamento da igreja, e vai lhe ensinando devagarinho. Em Deuteronômio capítulo 6, o Senhor nos dá um primeiro mandamento, que é ouvir. Ouve, ó Israel. Aí sim vem, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Mas então, meus irmãos, ouvir. Para ouvir você precisa silenciar. Eu preciso silenciar. Pois, meus irmãos, a gente não vai descansar enquanto a gente não tiver uma humilde sujeição e uma obediência ao superior.
aquele que não tem um diretor espiritual imediato, como eu digo, volto a repetir, siga a mãe e igreja no Evangelho Dominical. Faça o propósito de seguir, ouvir a luz do Evangelho, os mandamentos da lei de Deus, os mandamentos de Nosso Senhor. Veja, nos diz Thomas Kempis, se Deus está conosco, cumpre-nos às vezes renunciar ao nosso parecer por amor da paz. E volta aqui um tema muito caro, a paz. A paz. Já nos é alertado de que o coração que está inquieto, o coração que não tem paz, muitas vezes está depositando a sua expectativa, a sua esperança nas coisas que não são do alto, nas coisas que não são de Deus. Ele diz, não confies, pois, demasiadamente em teu próprio juízo, mas atende também de boa mente ao do teu superior. Se o teu parecer for bom e o deixares, por amor de Deus, para seguires o de outrem, muito lucrarás com isso. Ele aqui está dizendo, segue o caminho da igreja. Esse outro, ou os outros, é a igreja. Siga, meu irmão, siga. Amar a nosso Senhor é viver em comunidade. É viver em comunidade. E nessa vivência em comunidade não quer dizer que a gente não vai ter uns irmãozinhos e irmãzinhas que estão com mais dificuldade de entender o caminho. Uns nem com pouca vontade estão. Mas é nesse meio, no meio desse povo, que nós caminhamos. E nós somos deste povo. Veja, muitas vezes nós mesmos temos pareceres sobre a vida dos irmãos da igreja. Mas lembrando que a nossa vida não é a fonte de luz. A nossa vida não é a fonte de exemplo. Então, se a nossa vida não é essa fonte de exemplo, não temos luz para colocar luz na vida dos outros. O grande mistério é amar a Deus enquanto se ama e vive no meio dos irmãos. Igreja é isso. Sem a qual não alcançaremos salvação. Quer dizer que eu não consigo me salvar se eu não ver sem a igreja? Não consegue. Não. A igreja é a presentificação da graça. É na igreja que vamos ver as nossas virtudes serem afiadas. É na igreja que os nossos monstros e pecados serão expostos e vencidos. É na igreja. É na igreja que a gente vai vamos dizer assim, se amolando, como se fia, né? Uma faca. Nós vamos nos amolando, afiando a nossa vida pela palavra de Deus. É na igreja. Quanto mais a gente começa a ser presunçoso e achar que as pessoas da igreja são pessoas piores do que nós e que eu sou bom demais para ir para a igreja, também não preciso, não devo ir para a missa, não devo nada. Esse pensamento torto não é de Deus. Não é de Deus. A nossa vida é na igreja. Participe da vida da igreja. Reza com ela, vive com ela. Deus nos fez comunidade. Jesus não escolheu um pregador. Jesus escolheu 12 apóstolos. E dos 12 deu um mandamento muito claro. Anuncie o evangelho a toda criatura. Quando Cristo ressuscita, encontra a igreja, sua mãe e os apóstolos, discípulos lá, igreja.
Eu quero tocar muito bem nesse assunto, meus irmãos, porque para a gente obedecer, aprender a obedecer é na igreja. Eu acredito muito à igreja, aquilo que sei, aquilo que vivo. Comecei jovem, participando nos movimentos da igreja, né? Grupos de jovens. Aprendi o serviço no grupo de jovens. Aprendi a liderar nos grupos de jovens. Também aprendi muitas vezes os meus fracassos como líder no grupo de jovens. E também fui agraciado com muitos dons, porque eu amadureci a minha pessoa participando das atividades da igreja. Ora servindo, ora liderando, mas crescendo. Eu me sinto muito grato à Mãe Igreja, porque por meio dela eu tenho conhecido cada vez mais nosso Senhor, porque Ele está no meio dela. Se Ele está em mim, que sou tão pecador, por que acha que no outro pecador, que é o meu irmão, Ele não vai estar? Não é um pensamento óbvio, né? A gente pega e diz, mas o Senhor, Deus está comigo. E no irmão que também peca igual a você. Aí você julga que o irmão é pior do que você, né? Voltemos então aqui à leitura, ele diz: com efeito, muitas vezes ouvi falar que é mais seguro ouvir e tomar conselho que dá-lo. É bem possível que seja acertado o parecer de cada um, mas não querer ceder aos outros quando a razão ou as circunstâncias o pedem é sinal de soberba e obstinação. A igreja, meus irmãos, a igreja. Aqui estou falando da igreja. Igreja. A vida em comunidade nos vai criando esse vínculo. O convite era que tivéssemos um grupo virtuoso para nos acercarmos e conversar. Se você não tem, vai para a igreja, participe de um grupo, de um movimento e vai vendo lá, vá rezando, sempre. Vai encontrar pessoas de bom coração, pessoas despojadas, pessoas que vão ser mais seu irmão do que o seu próprio consanguíneo. E vai encontrar também irmãos e irmãs cuja caminhada ainda é trôpega. Mas isso não faz eles, vamos dizer assim, desmerecedores do céu. Não, estão lá pelo mesmo motivo que você está, que eu estou. Caminhando, gente. Repare, o Senhor Deus nos deu pés e pernas. Todos caminhamos. Todos somos convidados a caminhar. Tanto é que o nome do nosso movimento cristão era chamado o povo do caminho, lá no Atos dos Apóstolos. Então somos o povo do caminho. E para caminhar, tem quem lidera à frente, tem pessoas que andam mais de lado, pessoas que andam lá para trás, uns andam mais arrastando chinelo. Mas caminhando, o propósito é caminhar, não é ficar para trás. Caminho, estrada ficou para ser desbravada, continuada, alcançarmos o seu final e não ficar parado, porque isso não é um parque para ficar sentado, é um caminho. A fé é um caminho. E agora o convite é: ande com um grupo de pessoas que sejam virtuosas no mesmo sentido, na mesma direção que você, a igreja. Esse é o convite que temos hoje aqui para o nosso desbravamento aqui, né, do livro da imitação de Cristo. Eu desejo de verdade que a gente possa ficar junto nessa caminhada. Se tudo isso faz sentido para você, peço que você curta, comente aí e encaminhe para alguém que também estava precisando ouvir isso, tá bem? Vamos até o próximo encontro. Fica com Deus, com os olhos fixos em Cristo. Até mais.